levou, toda as chicotadas que ele levou, aquela coroa de espinhos era para ser em nós. E nós não podemos deixar isso passar. Nós precisamos expressar a alegria no Senhor. Querido, não deixe os relatos do mundo, da internet, da TV, minar a nossa fé, a sua fé. Não deixa. Não fique triste com o que está acontecendo, querido, porque nós não somos desse mundo. O que está acontecendo aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem. E sempre quando começa o ano, nós ficamos meio apreensivos com algumas coisas. Não, querido, vamos viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus, de fato, tem coisas boas para nós. Mas Ele disse também na sua palavra que para nós termos bom ânimo, que nós íamos ter aflições. Então não pense que o Evangelho é um mar de rosas. Mas nós precisamos estar sempre animados. Precisamos sempre estar avançando em Deus. Amém? Às vezes você está falando, mas eu não mudou nada na minha vida, querido. Só às vezes você está respirando, já é um motivo para você se alegrar. Quantas pessoas nesse momento estão no hospital, sem poder respirar naturalmente? Eles estão respirando através de aparelhos. E nós estamos aqui, às vezes, podendo levantar as mãos, e eu não levanto a minha mão, porque eu estou cansado. Porque eu não gosto do louvor que está cantando, ou porque eu não gosto da pessoa que está me ensinando louvor. Tem isso ou não tem na igreja? Será que não tem? Não, queridos, vamos nos animar em Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ele quer, de fato, abençoar os seus filhos. Quando nós pensamos em bênção, querido, não fique pensando que bênção é só dinheiro não, tá? Faz parte do pacote. Mas Ele quer ver eu e você com saúde divina. Porque se eu e você tem saúde, tem lucidez, nós temos ideias em Deus para levantar dinheiro também. Amém? As coisas vêm quando nós nos desenvolvemos nele. E se você quer se desenvolver, esteja na igreja, esteja cultuando. Se você não fez o rema, faça o rema. Porque é repetido isso aqui, querido. Isso aqui é repetido por quê? Porque é uma grande bênção. Muitas pessoas fizeram aqui. E isso já vem de 20 anos. Eu lembro muito bem, eu quero abrir um parênteses e começar a ministrar. Quando foi a primeira vez que nós fizemos uma documentação para ter o rema aqui, eu até ajudei nessa documentação muitos anos atrás. Não foi aprovado. Mas o pastor Joel perseverou e hoje nós temos o rema aqui. Nós estamos indo para o 4º ano já, para o 5º ano já. Então você faça a sua inscrição, tenha fé. Você pode vir aos cultos e aprender da palavra, que vai ter Bíblia aqui nos cultos de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, aos sábados. Mas se você quer se aprofundar, temos o rema aqui, faça o rema. Em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir em Lucas? Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Vai lá. Amém, precisa acordar. Queridos, começamos o ano, vamos para cima. Começamos o ano. E o ano, ele tem que estar... A gente parece que nós, sabe... Aqui eu vou falar, meu Deus do céu, será que eu tenho que falar isso? Parece aquelas... Quem já teve, eu nunca tive. Eu nunca tive. Quem já teve, ressaca, parece que o pessoal está de ressaca. Não, queridos, fique animado com a palavra. Se anime com Deus. Deus te resgatou. Muitas vezes, quando talvez você não daria, talvez não, com certeza, não daria a vida por ninguém. Talvez pelo seu filho, quem é pai e quem é mãe. Talvez. Mas Jesus deu a vida dele para morrer em nosso lugar. Amém? Glória a Deus. Eu falei Lucas, né? Lucas 19. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, pode colocar na NVI, tá? Quem está ali? João não, é o W, o Vini. Vamos lá, Lucas 19. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui, gente. Lucas 19. Jesus
Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira, brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Fale, olhou para cima. Olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar à sua casa. Amém? Por enquanto até aqui. Olha que coisa boa. Jericó, eu vou dar um contexto para nós aqui entendermos. Jericó era uma cidade muito rica. Amém? Muito rica, naquela região. Pois lá tinha alfândega. Quem sabe o que é alfândega? Quem não sabe o que é uma alfândega? Quem não sabe? Todos sabem? Não sabe? Mais alguém? Então, quando você vai comprar, faz aquela comprinha lá na Shopee. Quem não, né? O que é Shopee? Olha, rapaz. Ainda mais hoje. Quem faz aquela comprinha na Shopee e ela vem importada, ela vem lá de fora, tem que passar pela alfândega lá e pagar um impostinho lá. A taxação. Eu comprei um celular há muitos anos atrás. Hoje está mais tranquilo, mas eu comprei um celular anos atrás e eu fui taxado e foi bem carinho, foi bem salgado. O celular era bem barato. Você olha assim, celular barato. Aí você vai comprar, quando vem a taxa, pá. Então, assim, essa é uma alfândega. Então, tem que passar por lá e é taxado lá. Você vai comprar alguma coisa, então a gente não passa ileso. Então, lá era uma cidade muito rica por causa da alfândega. E muitas pessoas que moravam lá, eu acredito que a grande maioria, tinha muito dinheiro. Né? E aí, o que acontece? Jesus estava passando por lá. Estava passando por lá. E Zaqueu, alguém sabe o que era Zaqueu? Oi? Cobrador de impostos. Então, ele era uma pessoa muito rica e tinha dinheiro. Né? E quando nós olhamos aqui, nos aprofundamos, naquele tempo, quando ele cobrava os impostos, esses impostos eram abusivos. Eram abusivos. Então, Zaqueu tinha muitos bens pela cobrança de impostos e ele cobrava um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas passavam por ali, sempre que ia comprar algo, tinha que passar por ali para passar pela alfândega. Amém? Então, Zaqueu estava lá e Jesus passava por lá. E Zaqueu queria ver Jesus. Diga, queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, só que ele era muito alto, né? Ele era baixinho. E a multidão, quando a multidão ia, era uma multidão mesmo, muitas pessoas. Então, ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. Ele viu o que Jesus fazia, por onde ele passava, ele ouviu falar de Jesus. Então, ele queria estar próximo de Jesus. Então, ele rapidamente fez o quê? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Né? Interessante que, quando nós olhamos para essa passagem, imagine você, um cobrador de impostos, que com certeza ele tem muito dinheiro, ok? Ele é uma pessoa influente, certo? O que mais? Tinha muitos bens. Você já parou para imaginar, vamos colocar nos dias de hoje, o cara todo engravatado, né? Todo bonitão, tal, todo bem arrumado. Pode ser também. Não vou falar do Cafu, não. Alguém. Não faz isso com o meu irmão, não. Bem arrumado, subir numa árvore para ver Jesus. E agora, trazendo mais, se aprofundando mais um pouquinho, você acha que aquele povo gostava de Zaqueu? Sim ou não? Participa comigo. Não gostava. Ele cobrava impostos abusivos. Você já pensou? Eu vou chegar lá, isso mesmo. Ele já pensou ali no meio da multidão, cobrando as pessoas, né? E ele estava lá querendo ver Jesus. Você acha que as pessoas gostavam dele? Não gostavam dele. Mas ele queria ver Jesus.
ele procurou a ver Jesus, e ele arrumou uma forma de enxergar Jesus, que foi em cima de uma árvore. O que eu quero trazer essa noite para nós aqui, e eu creio que essa mensagem vai alcançar tanto aqueles que já têm Jesus, e tanto aqueles que não têm a Jesus. Amém? Pois temos pessoas aqui que frequentam, eu não sei, mas talvez não tenham ainda confessado a Jesus. Querido, para você ser filho de Deus, você precisa confessar Jesus. Amém? Às vezes, eu estou indo na igreja, eu faço tudo, eu sou uma boa pessoa, querido, precisa confessar Jesus. Porque Jesus, de fato, é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Eu tenho a minha casa para limpar, eu tenho coisas para fazer, eu tenho meu carro para limpar, eu tenho que descansar. Não, você está aqui hoje para quê? Porque você quer ouvir as boas novas de Jesus. Amém? E para você ser filho de Deus e desfrutar das coisas boas que Jesus tem, que Deus tem através de Jesus, você precisa confessar Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, Zaqueu era o cobrador de impostos. Então, ele queria falar com Jesus. Interessante que Jesus enxergou ele e falou que queria estar na casa dele. Amém? Zaqueu fazia alguma coisa boa? Sim ou não? Não, fora isso. Ele cobrava impostos abusivos. Ele fazia algo bom? Não, isso daí. Mas Jesus alcançou ele. Jesus alcançou ele. Então, para ele querer conhecer a Jesus, de fato, houve alguma mudança dentro dele. Entende? Houve alguma mudança dentro dele. Ele olhou Jesus e falou, ouviu falar de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. E no 3 ele falou assim, ele queria ver quem era Jesus. No 3. Mas sendo pequeno de estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu em uma figueira para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. No 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Então, na verdade, ele queria ver Jesus, porém a multidão estava impedindo ele de ver a Jesus. Então, naquele momento, era impossível de ver, mas ele não mediu esforços para encontrar com Jesus, para ver Jesus, para saber o que Jesus tinha. Na verdade, ele fazia algo que trazia dano para as pessoas, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, ali está a mudança. Obrigado pelo aleluia. Ali está a mudança. Quando ele subiu naquela árvore, quão constrangedor deveria ter sido ele subir naquela árvore. Talvez eu e você, que nós conhecemos a Jesus, que nós estamos aqui nos cultos, nós lemos a palavra, nós acompanhamos tudo, nós sabemos quem Jesus é. Para nós não seria problema subir numa árvore, mas para ele, uma pessoa que de fato era totalmente contra os preceitos de Cristo, subir numa árvore para conhecer a Jesus, aquilo talvez para ele era constrangedor, mas eu acredito, e que nós relatamos na Bíblia, ele queria algo diferente, queria mudança. Ou seja, ele estava arrependido, fala arrependido. Em nome de Jesus. Jesus é o Salvador para qualquer tipo de pessoa. Talvez, querido, o que eu quero trazer aqui para você entender, talvez você não esteja entendendo muito agora, mas no final vai ficar claro. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus, muitas pessoas que você conhece e não conhece a Jesus, talvez você fala, não tem jeito. Essa pessoa nunca vai conhecer a Jesus. Essa pessoa não tem como ela conhecer a Jesus, porque ela não quer nada com nada. Jesus passava por todo lugar e arrastava multidões. E eu acredito que pessoas olhavam para Zaqueu, e falavam assim, rapaz, esse homem não tem jeito não. Ele rouba as pessoas, ele chega nos lugares e toma dinheiro das pessoas, não tem jeito, mas não tem jeito. Quem quer conhecer a Jesus de fato, tem jeito. Quem conhece a Cristo, de fato, vai ter mudança na sua vida. Zaqueu quis a mudança quando ele propôs a enxergar Jesus e fazer até aquilo que era impopular, aquilo que talvez ele ia passar vergonha para encontrar Jesus.
que foi subir numa árvore. Às vezes fala, nossa, Anderson, mas você está enfatizando tudo isso? É tão simples subir numa árvore? Não, querido. Ele se esforçou para estar lá. Talvez se ele entrasse no meio da multidão, ele ia ser lixado. Talvez se ele entrasse no meio da multidão, ele ia sair de lá morto. Mas não, ele subiu numa árvore e Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Você pode pular para o 10? O 9 para a gente entender, desculpa. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que quer dizer aqui no 9? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu era um deles, daquele povo, e ele cobrava o imposto, ele prejudicava aquele povo, cobrando os impostos. Mas Jesus, quando ele quis conhecer a Jesus, e ele falou, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, ele resgata e ele busca o perdido. Independente daquilo que a pessoa fez. Mas se houve um arrependimento, se houve um retroceder da pessoa, Jesus salva e aquela pessoa não tem mais aquele pecado na vida dela. É esquecido. Às vezes nós, usados muitas vezes pelo diabo, lembramos de pecado. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo e nós mudamos de direção, aquilo já está esquecido. Já foi esquecido. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem são as pessoas que Jesus não tem alcançado? Querido, nós pensamos muitas vezes que Jesus não alcança pessoas que estão lá fora, os que estão por aí perdidos. Mas lá naquele tempo, muitos religiosos Jesus não tinha alcançado. Porque os religiosos pensavam que sabia de tudo. Quantos religiosos viram, Jesus vai na casa de Zaqueu? Deve ter achado um absurdo. Pensa você aí, Jesus está aqui na terra hoje e vai na casa de um bandido ter com ele. Vai na casa de uma pessoa que rouba as pessoas. O que nós, com a nossa mente, às vezes iríamos achar? Jesus estivesse andando hoje na terra, muitas pessoas, ele ia escandalizar muitas pessoas pelas atitudes. Porque Jesus não quer deixar ninguém para trás. Ele vai, de fato, resgatar o perdido. Jesus é aquele bom pastor que vai atrás de uma ovelha. Deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha. Quantos de nós, às vezes, olhamos para a pessoa e falamos assim, não tem jeito, eu não quero nem saber dessa pessoa. Quantos de nós, às vezes, olhamos para isso? A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E às vezes, eu já falei isso aqui uma vez, às vezes a pessoa faz 3 vezes a mesma pergunta, a gente já quer torcer o pescoço. É verdade ou não é? Então Jesus, ele veio de fato para resgatar, ele veio para quebrar regras. Ele veio para quebrar totalmente qualquer regra. Há salvação para todos, a salvação que Jesus veio, ele morreu para todos. Amém. Querido, pensa numa pessoa muito má. Pensei em uma aqui. Hitler. Hitler foi muito mal. Milhares e milhares e milhares e milhares e põe milhares, aí acho que milhões de pessoas morreram através dele. E se ele tivesse se arrependido, eu não sei, mas ele não tem nada publicado, se arrependido e ter confessado a Jesus, ele seria salvo. E às vezes nós olhamos alguma situação, não tem jeito, aquele fulano não tem jeito não. Queridos, precisa haver arrependimento. Precisa ter mudança de direção. Então Jesus, ele veio de fato para buscar aquele perdido. Buscar aquele que ninguém dá mais nada. Sabe aquela pessoa que não dá mais... Você olha assim, humanamente você olha, não tem mais jeito. Jesus olha para ele e fala, tem jeito. Se ele abrir os braços, Jesus, eu quero você. Ele aceita. Ele aceita, eu quero deixar um parênteses, ele aceita você ou a pessoa como ela está. Mas quando você se achega a Jesus, você precisa mudar. Aleluia. Precisa mudar.
Não dá para ficar da mesma forma. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida precisa ser mudada. Querido, se você faz uma retrospectiva, você e você, que nós recebemos a Cristo, e nós olhamos a nossa vida hoje, e nós olhamos a nossa vida quando não aceitamos a Cristo, e se tem atitudes na minha e na sua vida, que ainda desde que nós não tínhamos a Cristo, nós precisamos nos avaliar. Atitudes ruins. Entende? Precisamos nos avaliar. Precisamos, não é só nos examinarmos quando tem a ceia aqui. Nós precisamos nos examinar todos os dias. Rapaz, mas eu aceitei Jesus tem 30 anos. Querido, som do seu coração. Começa a meditar. Jesus, começa a orar. O que eu preciso mudar? Eu estou fazendo alguma coisa que não condiz com a sua palavra, que não condiz com Jesus? Nós precisamos fazer essa avaliação. Quando você vai chegando a uma certa idade, você começa a fazer um check-up um check-up geral. Eu fiz estou fazendo, né? Fiz um esses dias. E nós não fazemos um check-up celestial. O que eu estou fazendo de errado? Como que eu estou andando? Eu estou perdoando? Eu estou amando? Eu estou me arrependendo de alguma fala que eu disse? Porque, querido, pecado ele tem que ser um acidente. Pecado não tem que ser algo contínuo. Amém? É um acidente. Opa, pisei aqui, respondi mal, falei bravo, briguei, pisei no calo de alguém deu uma fechada, e aí eu fiquei um pouquinho bravo. É um acidente. Se eu estou percebendo que se eu estou no trânsito, vou dar um exemplo. Se eu estou no trânsito e eu fico muito nervoso no trânsito, eu preciso me reavaliar. Então, se tem algo na minha vida que não condiz com a palavra, precisa haver arrependimento, precisa haver mudança de direção. Eu falei no começo que essa palavra vai ser para aquele que não tem a Cristo, aquele que tem. Para todos nós, em nome de Jesus. Veja, vamos voltar lá no verso 5, nós vamos ficar bastante aqui em Lucas. Tá? No 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus, ele me conhece e conhece você. Jesus nunca tinha visto Zaqueu. E Jesus foi lá e falou: Zaqueu, desça. Jesus conhece o meu e o seu nome. Desde o ventre da nossa mãe. Às vezes eu não sei o seu nome. Mas Jesus sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o meu e os seus pensamentos. Talvez você não saiba como eu sou na minha casa ou no meu trabalho. Mas Jesus sabe como eu sou. Jesus sabe como você é no seu trabalho. Jesus é como você é no trato com a sua esposa. Jesus sabe como você é no trato com o seu marido. Jesus sabe como é o seu trato com os seus filhos. Jesus sabe como é o seu trato com os seus pais. Jesus sabe. E Jesus sabia o nome de Zaqueu, sem nunca ter falado com ele. O que eu quero dizer aqui? Jesus sabe a minha e a sua vida. Como que a minha vida está? Como que a sua vida está? Nós temos dia a dia olhado para a nossa vida e temos olhado: rapaz, eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso me arrepender. Eu não estou fazendo como diz a palavra. A palavra diz para eu amar, eu não estou amando. A palavra diz para eu andar corretamente. A palavra diz para eu, de fato, buscar o Senhor. A palavra diz para eu orar, eu tenho orado. Todos os cultos, praticamente todos os cultos, é falado sobre culto de oração. Nós temos vindo no culto de oração. Se eu estou em casa tranquilo, se eu tenho tempo, chego em casa cedo do trabalho, eu tenho sacrificado para estar aqui no culto de oração. Ah, mas eu quero descansar, querido. Nós temos um culto na semana, que é só na quinta-feira. Já estava na quinta-feira. E às vezes eu tenho segunda, terça, quarta e sexta para resolver as minhas coisas. Eu não posso estar aqui junto com os meus irmãos, querido. Mas eu oro em casa, ok, glória a Deus. Mas nós temos que estar aqui.
Se eu não estou trabalhando, se eu não estou estudando, eu teria que estar aqui, querido. O culto, tem o culto aqui por causa de mim e de você. O culto de domingo de manhã e domingo à noite é para nossa comodidade, é para nós estarmos aqui. E às vezes nós não vimos, porque qualquer coisa que nós vamos fazer é mais importante que estar reunido. Rapaz, está indo para um outro lado, mas bora. Nós não estamos reunidos. Querido, é tão lindo quando estão todos reunidos aqui, a unção é perceptível. Deus se move quando há a unidade. Então nós precisamos nos arrepender às vezes desse pensamento. De fato, o que muitos pensam? Muitos pensam assim, rapaz, eu vou para Jesus quando eu tiver tudo certinho. É ou não é verdade? Você já ouviu alguém falando, eu não vou aceitar Jesus, que eu preciso estar certinho. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já ouvi. Você não fala assim não, né? Você já falou assim? Querido, eu sempre falo isso, é a mesma coisa de você falar assim, rapaz, eu não estou muito bem não, vou no médico. Não, eu vou me curar em casa, peraí que eu vou me curar, vou tomar uns remédios, eu vou ter um diagnóstico, eu vou me curar para ir para o médico. É a mesma coisa, querido. Eu não vou para a igreja que eu preciso estar certinho. Não, eu ando falando umas coisas erradas, eu não vou para o culto, ou eu não vou para aceitar Jesus. Não, querido. Venha como está, porque Jesus quer restaurar a minha e a sua vida. Amém? E aquele que já aceitou Jesus, ele quer visitar áreas na nossa vida que nós escondemos, que nós não queremos que ele entre. Acho que a Maria foi que falou aqui uma vez. Dentro de nós é como gavetas, e às vezes tem gaveta dentro de nós que a gente não quer que Jesus entre. Não, ele quer entrar. Ele quer restaurar. A luz tem que chegar lá para ver a bagunça que está e falar, rapaz, vamos corrigir isso aqui, vamos andar certo agora. Rapaz, mas eu aceitei Jesus, tem coisa errada? Aí você que sabe, cada um individual. Às vezes o tratamento da palavra, de fato Deus, deixa eu ver aqui como eu vou falar. De fato Deus, ele se move na multidão, amém? Ele quer que, de fato, todos sejam salvos, todos sejam felizes, todos busquem a sua face. Porém, Deus, ele vê cada um individual. Deus, ele é individual. Às vezes, essa palavra, com certeza, ela está de encontro aos corações individualmente. Cada um vai ser tratado de uma forma. Talvez parte do que eu falei, eu já sei disso aqui, isso aqui eu estou tranquilo. Talvez o que eu falei, rapaz, é verdade, é isso mesmo, está tocando no meu coração. Deus, através de Jesus Cristo, ele toca as nossas vidas individualmente, naquilo que nós precisamos tratar. E ele quer tratar hoje, nessa noite, para nós nos arrependermos de fato, para nós mudarmos a nossa direção, do que aquilo que nós fazemos que não condiz com a palavra. Ou se eu não faço nada que condiz com a palavra, de fato nós precisamos virar 180 graus. Literalmente. Amém? Então, voltando aqui, Jesus, ele me chama você pelo nome. Você pode abrir rapidinho em Salmos 13. Põe na TV aí, Salmos 13, 16. Bem rápido. Salmos 13, 16. Então, Jesus chama eu e você pelo nome. Ele sabe a minha e a sua fraqueza. Aquilo que você não conta para ninguém, aquilo que de fato você e Deus, ele conta, ele sabe. Você não conta para ninguém, para sua mãe, para seu pai, para seu esposo, para sua esposa, para o seu filho. Ninguém sabe, só você e Deus. Ele sabe a área que você precisa, eu e você precisamos ser. 13:16, Salmos 13:16. Oh, perdão, então eu marquei errado, peraí. Desculpa. Peraí. Mas essa passagem, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que ela fala. Ela diz que Deus, no ventre da nossa mãe, já sabia. Ele já nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Deus, ele já tinha projetado a minha e a sua vida. Já. E nós pensamos, aquele propósito foi feito para o André,
ou para a Vilma, ou para o pastor Cafu. Não, o propósito foi criado. Esse propósito aqui é a cara do Cafu, ou do André, ou da Maria, ou da Bia, enfim, de qualquer pessoa. Amém? Então, ele de fato, ele nos criou e sabe exatamente o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá no verso, volta lá no Lucas. Amém? Volte lá para Lucas 19. Vamos lá para o 6. Já falei o 6, né? Verso 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Amém? Então ele, de fato, confessou o seu pecado a Jesus. Amém? E falou que devolveria tudo aquilo que ele extorquiu. Querido, quando nós nos deparamos com Jesus, nós precisamos mudar de atitude. Pensa você, vou fazer aqui um exemplo. Aquela caixa ali está o pecado. Amém? Essa caixa aqui. Do Guto? Não, essa caixa aqui, deixa o Guto quietinho. Essa caixa aqui é o pecado. Então, quando eu estou pecando, eu estou me aproximando dessa caixa. Eu estou me aproximando. Quando eu paro de pecar, eu não estou mais me aproximando do pecado. Ok? Eita glória. Olha o pecado aí. Eu parei de pecar. Só que o pecado está ali, ó. Presta atenção aqui em mim, gente. Deixa o André lá arrumar lá. Ó, está aqui, ó. O pecado está aqui. Eu estou olhando para o pecado. Eu parei de ir até o pecado. Só que o pecado está lá. Eu fico olhando assim, rapaz. Está lá, hein? Eita, e agora? Olha o pecado ali. Eita, coisa boa. Eu estou ali. Querido, arrependimento quer dizer o quê? Mudança de pensamento. Metanoia. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Então, se eu estava caminhando para o pecado, o que eu tenho que fazer? Eu vou parar? Não. Eu tenho que virar e ir para o outro caminho. O caminho da salvação. O caminho daquilo que é correto. Então, às vezes, tem alguma coisa que eu e você estamos fazendo e é pecado e nós não, beleza, não vamos fazer mais, mas eu preciso mudar a direção, não simplesmente parar. Então, Zaqueu, ele roubava das pessoas, cobrava impostos. O que ele fez? Ele mudou totalmente de direção. Ele pensava em pegar as coisas das pessoas. O que ele fez? Restituir 4 vezes mais. Ele tomava, quando ele caiu em si, ele conheceu Jesus, ele totalmente virou 180 graus. E ele foi fazer o quê? Restituir aquilo que ele tinha pego das pessoas. Então, se você é uma pessoa que não ama, e você decide, não, eu vou amar agora. Aliás, eu não vou mais odiar as pessoas. Ok, mas você precisa amar. Entende? Ah, eu roubava. Eu não vou mais roubar mais. Você não rouba mais. O que você tem que ser agora? Agora você tem que dar. Então, quando você muda de atitude, é ao contrário. Quando você está fazendo algo que prejudica, você vai automaticamente virar 180 graus, vai fazer aquilo que é o bem. Aquilo que de fato agrada ao Senhor. Amém? Você entendeu? Sim ou não? Amém. Você está meio calado, mas vamos lá, vamos prosseguir. Oh, aleluia. Então, o arrependimento não é apenas parar de pecar. Você parou de pecar, é um processo. É uma parte. O outro processo é você fazer totalmente ao contrário daquilo que você fazia de errado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por que Zaqueu se arrependeu? Porque ele parou de fazer a coisa errada e começou a fazer a coisa certa. Então, quando você se arrepende, você para de fazer a coisa errada e faz a coisa certa. Amém? Em nome de Jesus.
uma passagem bem conhecida, vai lá para Atos 16. É uma passagem muito conhecida. Deixa eu ver meu tempo aqui. É uma passagem muito conhecida, Atos 16. Vou dar um exemplo de mudança de pensamento. Atos 16. Aleluia. Atos 16, do 16, amém? Vou lendo aqui. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual... Eu vou avançar mais um pouco. Vamos lá para o 22. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que sua... Vamos lá de novo. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere anterior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Todos conhecem essa passagem de Paulo e Silas da prisão. Pula lá para o 29. Depois que Paulo e Silas estavam livres, eles já tinham abalado as estruturas e se soltaram. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Amém? Eita glória. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, hora da noite, os carcereiros lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eu quero enfatizar isso aqui. Aqueles soldados, eles eram treinados para bater. Eles eram treinados para ser violentos. Concorda ou não? Ou Jesus apanhou pouco? Então, Paulo também e Silas, depois, apanharam bastante. E eles eram treinados para isso, eles eram maldosos. Mas olha o que a palavra de Deus fez. Eles viram um milagre naquele lugar onde Paulo e Silas, mesmo presos, cantavam e salmodiaram ao Senhor e foram livres. Eles viram de fato que Deus estava naquele lugar através da vida deles. E automaticamente, o que eles faziam de melhor? Bater, ser cruéis com as pessoas. Eles machucavam as pessoas. Mas a renovação da mente, através da manifestação de Jesus ali, fizeram com que eles fizessem o quê? Virasse totalmente, 180 graus. Ao invés de desmachucar, o que eles fizeram? Eles lavaram as feridas de Paulo e Silas. Entende? Então eles mudaram de rota. Eles aceitaram a Cristo e eles não fizeram mais aquilo. Todos da sua casa foram batizados. Então, quando eu e você temos um encontro verdadeiro com Jesus, aquilo que nós fazíamos de errado, nós não devemos fazer mais. Se nós fazemos ainda, é que de fato nós não tivemos um encontro com Jesus. Precisamos de fato. Se tem algo nas nossas vidas que ainda está não está condiz, nós precisamos nos examinar. Então, aqueles carcereiros que outrora feria as pessoas, com o encontro com Jesus, eles lavaram as feridas. Entende? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O mesmo soldado que foi treinado a vida toda, desde pequeno, né, a ser cruel com os prisioneiros, ele foi bonzinho, tratou das feridas deles, em nome de Jesus. Amém? Essa é a graça do Senhor. A graça que nos alcança.
Outrora nós fazíamos coisas erradas, outrora nós não acreditávamos em Cristo, e hoje nós acreditamos nele. Abre lá em Tito. Esse é bem conhecido, hein? Tito é depois de quê? 2 Timóteo. Então pode abrir aí. Tito. Tito 2:11. Diz assim: Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém? Então, a graça do Senhor tem duas funções aí na nossa vida. Ela se revela a nós e nos salva, como diz aqui. Pela graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifestou na minha e na sua vida, como nós aceitamos a Jesus. Ela nos salvou. E ela nos santifica. E nos ajuda a nos livrar dos pecados. Então a graça do Senhor nos livra de todo pecado. E nos faz enxergar de fato que a salvação está nele. Amém? Glória a Deus. A graça, ela perdoa os nossos pecados do passado e ela nos ajuda e nos ensina a nos livrarmos do pecado do presente e do futuro. Entende? Vamos falar de novo. A graça perdoa os nossos pecados do passado e ela nos ensina a nos livrar dos pecados do futuro. Ela não deixa nós pecar, querido. Não pense você, o que é pregado, muitos aí, né? Nós temos a internet como uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo não é muito bom, não. Então, nós também devemos tomar cuidado. Muitos falam que a graça, eu posso fazer de tudo. Eu posso fazer o que eu quiser, pois a graça me justificou. Não, querido. A graça revelada em Jesus é diferente disso. Ela, de fato, perdoa os nossos pecados. Aquilo que nós fizemos lá atrás, Ele perdoa. Joga no mar do esquecimento. Mas a nossa vida daqui para frente é não pecar mais. E como eu disse lá atrás, o pecado tem que ser um acidente, tem que ser um trupicão, não algo que tem que ser feito sempre. Ou planejado. Boa. Então devemos, de fato, prosseguir para o alvo que é Cristo. E quando nós encontramos a Jesus, de fato, tem que ter uma diferença, querido. Tem que ter uma diferença. Eu animo a você essa noite a se examinar. A se examinar, como que eu era no passado. Eu não quero que você volte ao passado, mas que você, de fato, analise você hoje. Como eu estou, de fato, fazendo o que Cristo quer que eu faça? Vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, que eu acho que a gente entende melhor. Eu vou chamar alguém para tomar um café. Pode ser você, Cafu? Chamei o Cafu para tomar um café, aí... o Cafu falou para mim, vamos tomar... Aliás, o Cafu me chama. Não vou colocar você, vou colocar eu. O Cafu me chama. Anderson, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E aí marcamos 10 horas da manhã. Então, beleza, ele chegou lá na padaria, chegou lá para tomar um café, e estava me esperando, deu 10, 10h10, 10h20, 10h30, 10h40, 10h50, 11, eu cheguei lá 11h30. E estava lá me esperando. Aí ele falou, rapaz, o que aconteceu? Você não me avisou? Eu falei, Cafu, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu estava vindo ali, cara, e um caminhão me atropelou. O caminhão me atropelou, aí me atrasei, não sei o quê. Querido, quem é atropelado por um caminhão não fica desse jeito, não fica de um jeito bom, não. Ele fica diferente. Não é não, William? Não, fica diferente. Então não dá para ser a mesma coisa. Por que eu quero dizer isso? Quem tromba com Jesus não fica a mesma pessoa. Muda. Quem encontra Jesus, tromba é feio, né, gente? Perdão, corta essa aí na gravação. Quem encontra Jesus não fica da mesma forma. Não fica do mesmo jeito. E Jesus é bem maior que o caminhão, né? Bem maior. Bem mais poderoso.
Então, quando nós encontramos a Jesus, nós estamos diferentes, devemos ser diferentes. Querido, precisamos nos examinar. Precisamos olhar para a nossa vida e olhar assim, Jesus, eu estou de fato andando como o Senhor quer que eu ande? Eu estou pensando como a Bíblia diz que eu tenho que pensar? Se eu não estou pensando como a Bíblia diz que eu devo pensar, tem uma coisa de errado aí. Está faltando eu ler a Bíblia. Está faltando eu buscar a Bíblia. E não tem que ser algo obrigado. Tem que ser algo espontâneo. Quando você quer conhecer de algo, você pesquisa, você vai atrás. Quando você estuda, você vai fazer uma faculdade, você procura saber tudo daquilo. Quando você quer se especializar em algo, você corre atrás, você vai procurar artigos, você vai procurar livros, você vai pesquisar na internet, você vai comprar curso para se especializar. Como que eu vou saber o que Jesus tem para mim se eu não leio as Escrituras? Se eu não busco a palavra? Se eu só venho aqui na igreja aqui de domingo e ouço a palavra? Se eu não busco? Sabe por quê, querido? Porque quando você busca a palavra, se eu aqui ou qualquer um que pregar aqui falar algo de errado, você fala, não, está errado. Isso não é de Deus, não. Isso aí não é palavra, não. Você está vendo como até aquela palavra de Oséias fala que o povo sofre por falta de conhecimento? Querido, a nossa igreja é uma igreja da palavra. Nosso ministério é um ministério da palavra. E ela incentiva eu e você a estudar. Para quê? Para você, de fato, viver uma vida plena em Deus, uma vida de fato cristã. E não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Então, se eu e você lemos a palavra, nós sabemos de fato quem nós somos em Cristo, e qualquer coisa que vier diferente disso não vai me enganar, não vai te enganar. Então, de fato, precisamos buscar a palavra, e cada vez mais nos examinar. Senhor, eu preciso saber onde eu estou errando, se eu estou fazendo algo de errado, para eu me arrepender. E aquele que não aceitou a Cristo precisa aceitar. Precisa buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é impossível eu e você encontrarmos a Jesus e ficarmos a mesma pessoa. Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era o chefe. E ele era o maioral. Ele tinha muitos bens. E ele quis conhecer a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus com certeza. E Jesus chamou ele e falou assim, eu quero ir na sua casa. Eu não me lembro, quem é bom de Bíblia aí, pode até me contestar. Eu não lembro de Jesus pedindo para ir na casa de ninguém. Não me lembro. Os bons de Bíblia aí. Eu não me lembro nos evangelhos, Jesus se convidando para ir na casa de alguém. Pelo contrário, as pessoas convidavam. O centurião falou, ele queria ir para a casa do centurião, mas falou, não precisa, só uma palavra basta. Porque o centurião levou uma necessidade para ele. Mas não, as pessoas chamavam Jesus para ir para a casa dele. E a tamanha fé de Zaqueu, a vontade de conhecer a Jesus, não, eu quero ir na sua casa. Eu quero abençoar a sua casa. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Aquele que não tem Jesus, ele quer entrar na sua casa. Ele quer te abençoar, ele quer abençoar a tua família, ele quer abençoar os seus negócios, ele quer abençoar a sua saúde, ele quer abençoar o seu casamento. Ele quer abençoar, querido. Jesus, ele é cavaleiro, através do Espírito Santo. Jesus, quando a Trindade criou o homem, ele deu algo que todos que têm alguma invenção não fazem. Quando a pessoa inventa alguma coisa, ele não dá livre-arbítrio para aquela coisa. Entende? Quando alguém criou uma bicicleta, a bicicleta ela não tem vida própria, ela não pode fazer o que ela quer. Não. Ela vai conforme o dono vai andar, vai empinar, enfim. Ela não vai fazer, eu não quero empinar. Não, ela vai fazer aquilo que o dono dela for fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que ele criou eu e você e nos deu o livre-arbítrio. O Criador, ele deu o livre-arbítrio para nós fazermos o que nós quisermos. De fato, amar ele, não porque ele nos criou também, mas simplesmente pelo que ele é. Foi isso que Deus fez através de Jesus. Ele amou tanto a criação, ele viu a criação perdida, ele viu a criação se acabando. Eu preciso fazer alguma coisa. Enviou Jesus, em forma de homem, para sentir o que eu e você sentíamos.
para sentir dor, para sentir vontade de ir no banheiro, para sentir calor, para sentir frio. Você acha que Jesus não teve outros desejos? Ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Para quê? Para morrer em nosso lugar, para nós sermos salvos. Para nós estarmos livres sem ira e sem contenda, levantar nossas mãos ao Senhor. Para nós, amanhã, acontece alguma coisa, temos algum deslize, e nós pedimos perdão através de Jesus Cristo. Jesus, rapaz, quando era a velha aliança, não havia Jesus para intermediar. Existiam sacerdotes para intermediar. A ligação de homem com Deus era através de sacerdote lá no tabernáculo. Onde aquele sacerdote ia lá para dentro com uma corda amarrada. Porque se ele tivesse alguma coisa de errado, ele era fulminado lá dentro. Então, quando Jesus Cristo chegou e morreu, o tabernáculo veio morar dentro de nós. Nós não precisamos de ninguém, querido. Nós não precisamos de ninguém para ficar, mas eu preciso saber como que eu vou. Não, nós temos ligação direta ao Pai. O que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando eu e você aceitamos, temos acesso. O véu é rasgado. Nós temos livre acesso. Nós sabemos de fato o que Deus tem para nós. Deus nos se revela a nós a cada dia através da palavra. Agora, se eu ficar de fato, não crer em Jesus, nós vamos ter um acesso limitado. Eu já falei isso várias vezes, muitos falam, todo mundo é filho de Deus. Não. Se você de fato não aceitou a Cristo, você é apenas uma criatura de Deus. Aquele que aceitou a Cristo tem o direito, tem o direito de ser chamado filho de Deus. É herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Em nome de Jesus. Se nós somos, para encerrar, se nós formos pensar, de fato, quando Jesus se entregou, quando Deus enviou Jesus, Jesus veio para nos salvar de Deus. Porque Deus, de fato, Ele era amor, mas não tinha quem intermediava. Tinha os sacerdotes. Agora não, nós temos Jesus Cristo, que intermedia. Quando eu oro, tudo que eu vou orar, eu falo em nome de Jesus. Tudo que eu vou orar, em nome de Jesus. Eu devo orar, falando de Jesus. Amém? Então, Jesus é maravilhoso. Querido, se existe algo na minha e na sua vida que precisa de conserto, que precisa ser ajeitado, que se precisa de arrependimento, mudança de direção, muda a direção. Muda a direção. Muda a direção. Em nome de Jesus. Muda a direção, Pai. Não ande da mesma forma. Deus, Ele quer, de fato, através de Jesus Cristo, encontrar um coração totalmente voltado a Ele. Jesus, Ele quer entrar em áreas na minha e na sua vida, que só eu conheço da minha vida, e só você conhece da sua vida. Ele quer salvar cada área da minha e na sua vida. Ele quer que eu e você, essa noite, de fato, olhamos para nós. Aleluia. Olhamos para a nossa vida. E, de fato, abrimos o nosso coração. Jesus, pode entrar e pode fazer, de fato, o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Que eu possa ser um instrumento usado por você. Que eu possa, de fato, ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus. Que eu possa, Senhor, me arrepender de atitudes que eu fiz ou que eu faço corriqueiramente. E que eu possa, de fato, considerar a presença de Deus através do Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, quantas vezes eu passei pelo vale da sombra da morte e eu não sabia, e o Senhor nos livrou. Quantas vezes teve uma situação que era impossível para os olhos de Deus, e o Senhor nos livrou. Aleluia! Pai, quantas vezes
Eu olhei aquela situação e não tinha jeito para os olhos humanos, mas houve jeito em Jesus. Oh, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, por tantas pessoas que, infelizmente, estão passando por grandes necessidades. Pessoas que estão tristes, mas hoje nós estamos felizes. Nós somos felizes porque nós temos Cristo. Oh, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa reunião. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pois nós podemos levantar as nossas mãos, pois o Senhor se entregou por nós. Hoje nós podemos ir para a igreja, nós somos um país livre, de nós podemos nos reunir. Quantos países as pessoas não podem se reunir para adorar ao Senhor? Quantos países não podem falar abertamente que é de Cristo? E nós, de fato, às vezes não falamos. Oh, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, para tão grande salvação nesse bairro. Obrigado, Pai, por vidas se rendendo ao Senhor. Oh, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Senhor. Você pode levantar sua mão assim? Obrigado. Você pode repetir? Obrigado, Senhor. Pelo Senhor me usando como a referência de Jesus Cristo nessa terra. Me mostra, Senhor, aquela pessoa que não te conhece, que eu posso ser o canal para a vida dessa pessoa encontrar a salvação e se arrepender dos seus pecados. Em nome de Jesus. Querido, que nós possamos ser de fato um canal de Deus para a vida das pessoas. Deseja isso. Oh, deseja isso em nome de Jesus. Ser o canal da vida das pessoas, para elas se arrependerem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.